Cheguei! Olá, boa tarde! Bem-vindas para mais uma aula da nossa semana de esquenta para o nosso workshop, galera, é amanhã! Nossa, deixa eu arrumar aqui para tirar as mensagens. Correria, meu povo! Correria! Pronto, agora tudo certo. Como vocês estão? Já se inscreveram pro workshop? Amanhã é o nosso workshop Bolos Fit Lucrativos. Tá lá o link na bio para vocês ainda que não se inscreveram no workshop. Aproveitarem tudo ainda, gente. Vocês vão receber hoje, eu acho que tem material de apoio chegando já nos grupos. Então, é muito importante vocês estarem nos grupos do workshop, exclusivos do workshop, porque é lá que a gente vai enviar todo o material de apoio. E o material de apoio tá top. Tem lista de compra, tem lista de utensílios, tem o que são os bolos fit para vocês. Tem as receitas, vão estar também no material de apoio de vocês. Tem dicas de como faturar. É um resumão aí da nossa semana de esquenta desse workshop. Vocês vão receber tudo no material de apoio de vocês. Então, quem ainda não tá no grupo, clica no link da bio, se inscreve, vai lá rapidinho, 2 segundinhos, volta aqui pra live pra gente começar o nosso conteúdo, porque hoje, galera, eu vou falar 4 coisas que nunca te contaram, nem eu te contei essas 4 dicas para deixar os seus bolos fit cada vez mais deliciosos e mais gostosos. Então, corre lá, faz a inscrição para o workshop, que é amanhã. Então, tá se encerrando a inscrição desse workshop. Garante a vaga. E aí, volta aqui que a gente vai começar a falar sobre essas 4, não é nem dicas, tá? São 4 estratégias que nem eu revelei ainda, vou revelar hoje para vocês, de como deixar seus bolos fit mais gostosos. São 4 coisas que a gente precisa cuidar muito bem para os nossos bolos ficarem cada vez mais deliciosos e mais saborosos, sem cara de bolo de dieta. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, hashtag sem cara de dieta. Vamos compartilhar nossa hashtag para os nossos bolos serem saudáveis, fit, sem açúcar, sem lácteos, do jeitinho que vocês quiserem, mas sem cara de dieta. Hashtag sem cara de dieta. Gente, bem-vindas! Então, quem não me conhece, sou Thalita Hartmann, chefe confeiteira especialista em bolos fit e low carb. E hoje a gente vai falar sobre 4 estratégias para deixar seus bolos fit cada vez mais gostosos. Por quê? Porque ontem a gente falou sobre estratégias, né, para aumentar as suas vendas. E uma delas era sobre você não fazer somente um bolo bonito e gostoso, porque é mais do que nossa obrigação fazer bolos bonitos e gostosos. A gente tem que ter um a mais aí para os nossos bolos, para a gente realmente se destacar, realmente faturar mais, aumentar as nossas vendas e sim ter, né, a nossa diferença no mercado para conquistar os nossos clientes fiéis. Então, vender é muito fácil, se a gente botar, né? Vender é muito fácil. Agora, vender para o mesmo cliente várias vezes, aí é que é a parte difícil, né? Eu vejo muitas pessoas aí começando e já vendendo 20 bolos, 30 bolos de cara. Agora, eu quero ver você manter esses 20, 30 bolos para o mesmo cliente por mais tempo, né? Por anos, e tornar esse cliente fiel. Então, é disso que a gente vem falar aqui também, certo? Vambora, a galera já voltou? Já voltou? Da inscrição. Tô aqui, gente, tá uma correria.
Vamos lá, então, gente, a nossa primeira dica. Antes de falar a primeira, eu quero falar para vocês sobre as 4 coisas, os 4 elementos que um bolo muito gostoso precisa. Isso independente de ser um bolo fit ou um bolo tradicional, tá? Todos os bolos, eles vão ser para ser caracterizado por bolo, ele precisa ter esses 4 elementos, tá? Que são os ingredientes, tô me incomodando aqui, que são os elementos secos, que são os elementos líquidos, açúcar e o 4 são os aglutinantes. Anota aí, hein, galera? Nunca te contaram isso e eu tô te contando de primeira mão, tá? Então, já tem uma matéria aqui de aula. Um bolo, para ser caracterizado como bolo, ele precisa ter 4 elementos, que são os ingredientes secos, que são as farinhas, né? A farinha ou as farinhas. Se a gente for pesquisar o que é um bolo, antigamente era apenas, colocavam-se aqui trigo, né? Trigo. A gente precisa dos elementos líquidos, que aqui entra leite, né? Pode ser leite, pode ser suco, gorduras, extratos, entram nos ingredientes líquidos. E aí, a gente tem a nossa terceira parte, nosso terceiro elemento, que são os açúcares, que antigamente, né, não existia, né, o açúcar era um ingrediente caro, né, na época, então se adoçavam os bolos com frutas, mas aqui precisa de um elemento doce nessa parte aqui do bolo, tá? E hoje, no caso, os nossos adoçantes naturais, né? Entrariam nesses elementos aqui para caracterizar um bolo. Se eu não tiver a parte do açúcar, né? A gente tem os secos que precisa para dar estrutura. Não tem como fazer um bolo só com líquido, né? Também não tem como fazer um bolo só com secos, né? Então, a gente tem os secos, os líquidos, mas a gente conseguiria fazer uma massa com seco e com líquido. Mas se não tiver o elemento doce, ele não se caracteriza por bolo, né? Então, pode ser um pão, pode ser qualquer outra coisa, mas não se caracteriza por bolo. Então, os bolos, eles têm a característica do elemento doce, que é o nosso terceiro elemento para o bolo, tá? E aí, o último são os aglutinantes, tá? Antigamente, gente, nem se utilizava, né? Na verdade, não se pensava muito nesse elemento. Mas eu digo, gente, antigamente, eu tô contando aqui história pra você, tá? Isso aqui são dados de história, tá? História do bolo, de onde surgiu o bolo, tá? Isso aqui não é da minha cabeça, não. Isso aqui são dados de pesquisas, de estudos que eu tô trazendo pra vocês entenderem, né? Tudo que a gente vai falar que depende da gente produzir um bolo muito mais gostoso e muito mais saboroso quando a gente começa a entender as massas, tá? Então, como a gente tem o quarto elemento, ele surgiu mais tarde, o quarto elemento. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o trigo, vocês já sabem que o trigo tem glúten, né? Então, o próprio glúten, ele servia como um elemento aglutinante para nossa massa. O que é o elemento aglutinante? O aglutinante é o que vai ligar tudo isso, é o que vai ligar os secos, vai ligar os líquidos, vai ligar os açúcares e vai formar uma massa, né? Linda e gostosa. Linda e gostosa, e se a gente conseguir definir todos os elementos muito bem executados. Então, já tinha o glúten que conseguia fazer tudo isso, né? Mas, depois, foram surgindo outros elementos e, basicamente, aqui começou a adicionar os ovos, né, que são elementos aglutinantes.
Mas dentro da confeitaria saudável, quais são outros elementos aglutinantes? A gente pode botar aqui a farinha de linhaça, a gente pode colocar aqui a goma xantana, né? Que são elementos aglutinantes também, certo? Então, aqui a gente conseguiu definir 4 elementos para compor o nosso bolo. Sem esses 4 elementos, a gente não consegue fazer uma massa nem boa, né? Então, o que a gente tá falando aqui hoje? Que a gente precisa sair da ideia que a gente tem que fazer um bolo bonito e gostoso e tá tudo bem. Não, a gente precisa fazer muito mais. Se a gente quer vender mais, a gente precisa fazer muito mais. A gente tem que se destacar pelo nosso produto. Então, aqui, seguindo esses 4 elementos, eu consigo fazer um bolo bom se eu seguir um método e consigo fazer um bolo gostoso se eu seguir um método. Mas eu vim aqui falar hoje com vocês de como deixar esse meu bolo muito mais do que bom, como deixar esse bolo muito bem estruturado, muito bem gostoso, muito mais gostoso e com uma textura muito agradável. Por que eu falo muito na textura? Porque as nossas massas fit, né? Elas brigam muito com a textura, né? Então, a gente tem 3 texturas bem características da cozinha fit. Uma que é da farinha de arroz, que é extremamente seca. Outra textura que são das farinhas de oleaginosas, que são extremamente oleosas, né? Oleosas e compactas, pesadas, né? E das farinhas fibrosas, por exemplo, a farinha de coco, né? Que são secas, fibrosas e ainda fica aquela textura de areia na nossa boca. Então, eu falo muito sobre a textura, por quê? Porque é desagradável a gente estar consumindo todos os dias um bolo com textura arenosa, com um bolo que se espedaça, se esfarela o tempo inteiro. A gente quer um bolo gostoso, que não tenha cara de dieta. Então, essa textura, ela vai entrar na nossa primeira dica, que é dos nossos ingredientes secos, né? Dos nossos elementos, né? Secos. Então, a gente caracterizou os nossos 4 elementos agora do bolo perfeito. Agora eu vou falar para vocês como a gente vai deixar isso tudo muito mais gostoso para valorizar o teu produto e fazer com que você aumente as tuas vendas e tenha clientes fiéis. Vocês conseguem entender essa corrente? Você faz a primeira venda e esse bolo tá muito gostoso, né? Tá muito gostoso. Aí, o teu cliente diz assim, nossa, para um bolo fit, tá bem gostoso até. Agora eu tava fazendo o tratamento do meu cabelo, que eu tô fazendo tratamento pro meu cabelo, e aí tenho acompanhamento com a nutricionista. E aí, a médica que tava me atendendo hoje perguntou se eu tinha ido na nutricionista. Eu ainda brinquei, eu disse, ela é maravilhosa, nutricionista é realmente muito boa, né? E aí eu comentei, né, que eu gosto de uma dieta mais rígida, né, que eu gosto de seguir bem assim a risca, eu gosto de alguma coisa que me desafie. E como eu já tenho uma alimentação controlada, né, eu já gosto de estar cuidando diariamente, há muitos anos eu cuido da minha alimentação, então pra mim tem que ser mais rígido ainda, né, porque senão não me motiva a fazer alguma coisa diferente. E aí eu comentei que ela tinha retirado o glúten, olha só, gente, pra queda de cabelo, tá? Ela retirou o glúten, ela retirou o açúcar e ela retirou os lácteos da minha dieta para o meu tratamento de cabelo, porque são elementos inflamatórios nesse momento da minha vida. Eu tenho intolerância à lactose, mas eu não tinha necessidade de tirar todos os lácteos, né? Então, agora eu preciso retirar, porque nesse momento eles estão causando uma inflamação no meu intestino, que eu já tenho síndrome do intestino irritável, então ela pediu para retirar isso aqui. Aí, a médica que estava a tricologista que estava me atendendo disse, nossa, mas é só por um tempo, tentou me acalmar. Eu disse, não, pra mim isso é muito tranquilo, porque eu trabalho com bolos fit. Então, eu já faço bolo sem glúten, eu já faço bolo sem açúcar, eu já faço bolo sem lácteos. Então, pra mim aqui tá tudo certo, não vou sentir diferença em nada, né? Eu não tenho o hábito de comer pão, então não vou sofrer, né? Se não tiver o glúten, o açúcar... Eu já faço doces maravilhosos sem açúcar,
E o lácteo, pra mim, eu até gosto de vez em quando, eu gosto de tomar um iogurte, eu gosto muito de queijo. Então, vai ser mais sofridinho, mas eu aguento, vamos dizer assim. E aí, o que ela falou pra mim? Ah, tu trabalha com bolo fit? Na hora ela disse fit, eu disse trabalho com bolo fit. Ah, mas até que eles ficam gostosos, né? Pensa, falar isso pra mim. Aí eu respirei, porque eu aprendi que a gente tem que respirar, porque eu sou muito impulsiva, sagitariana. Eu respirei e fui bem educada com ela. Eu disse, não, o meu bolo fica extremamente delicioso. Fica muito gostoso. Por isso que eu não vou passar trabalho. E outra, semana que vem eu trago um bolinho pra vocês. Porque eu tenho certeza que o café aqui do lado vai ter um bolo que não chega ao sabor e à textura do bolo que eu vou trazer pra vocês. Aí ela não teve reação e ela disse pra mim, nossa. Ela fez assim, nossa. Mas a sensação de nossa, assim, nossa, ela tem certeza do que ela tá falando. E é claro que eu vou levar um bolinho pra ela. E eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu tenho certeza, eu não conheço o café, eu nem sei se tem café ali perto, mas eu tenho certeza que o meu bolo de chocolate, o meu bolo de milho, o meu bolo de fubá, tem vários sabores, eu tenho certeza que é mais gostoso do que o café que tem ali do lado. E é sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Então, eu já tenho essa segurança no meu produto, certo? E ele precisa se destacar por isso. Então, esse teu primeiro cliente, ele vai comprar e ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar exatamente isso. Nossa, até para um bolo fit, ele tá bem gostoso. Aí ele vai ficar com o pé atrás ainda. Gente, isso é pura realidade. Eu chamo o preconceito, né, das comidas saudáveis. O preconceito, ela não vai admitir que realmente o teu bolo tá muito gostoso. Vai comer um pedaço, né, o primeiro aquele pedaço do julgamento. Aí, ela vai, no outro dia, ela vai lembrar do teu bolo. Mas ela vai ali na padaria comprar o bolinho porque é mais barato, né? Aí ela vai comer e vai perceber que realmente o teu bolo é muito mais gostoso e é fit. E é sem açúcar ou com açúcar saudável, e é sem lácteos ou sem lactose, e é sem trigo ou low carb, sem farinha. E aí ela vai fazer a segunda compra. E aí ela já tá um cliente morninho, né? Você já conseguiu chamar a atenção dela. E aqui eu preciso trazer um destaque para o meu bolo ficar muito mais gostoso. E o que eu indico para vocês de sugestão é aqui nos ingredientes secos, nos elementos secos, você estar sempre utilizando mais de uma farinha. Então é a primeira dica para deixar os seus bolos fit muito mais gostosos. Nos elementos secos, nunca utilize só uma farinha, nunca, né? Uma vez eu escutei, nunca diga nunca. Mas, gente, eu já fiz milhões de testes. Fica um bolo, mais ou menos. Eu tenho uma coquinha de linhaça que fica gostosa, mas não é um bolo perfeito e incrivelmente gostoso como o que a gente tá buscando aqui, tá? Então, sempre nos elementos secos, você vai usar um mix de farinhas. E esse mix de farinha, ele tem que conter uma farinha que dê estrutura, uma farinha que traga maciez e leveza para tua massa. Gente, vocês estão notando? Isso aqui é uma aula que vocês não têm ideia, isso aqui nem no curso tá. Mas eu já vou anotar aqui que essa aula vai ter que entrar no curso. Claro que muito mais tempo, né? Com muito mais tempo, mas essa aula vai ter que entrar no curso. Então, você precisa, nesse mix de farinhas, uma farinha que dê estrutura para tua massa, uma farinha que traga maciez e leveza para essa massa, e a outra farinha que equilibre a umidade desse mix. Por quê? Porque a gente tem uma farinha extremamente seca, eu preciso, a farinha extremamente seca, ela não traz leveza, ela vai solar o teu bolo, deixar ele compacto e esfarelento. A farinha que traz a maciez, ela vai dar um pouco mais de volume, vai manter estrutura e vai trazer um pouco mais de leveza para tua massa. E a farinha que traz umidade, ela vai incrementar, né? Ela vai, por isso que é mix, né? Ela vai compor a farinha que é extremamente seca e vai dar qualidade pro teu bolo para os próximos dias. Então, isso vocês têm que pensar também, que é onde eu queria chegar.
Então, você tem um bolo muito gostoso pro teu cliente, e aí ele vai comer no outro dia, vai achar, putz, deve estar seco pra caramba, que é bolo sem glúten. E não, a massa vai estar mais gostosa ainda, vai estar mais molhadinha ainda do que no dia anterior, que foi quando ele comprou, tá? Então, você precisa trazer esse equilíbrio de uma massa, de uma farinha úmida aqui para esse elemento, para os elementos secos do teu bolo, tá? Se você trazer esse mix ideal, nas proporções certas, pode ter certeza que você vai ter um bolo muito mais gostoso do que um bolo que utilize apenas uma farinha ou que não tenha equilíbrio nesses mix, tá? Ô, filha! Oi, Yasmin! Faz um favor pra mãe. Vem aqui um pouquinho. E aí, gente, a gente vai entrar... Esquenta com o café. Muito obrigada. Não precisa nem botar mais, só esquentar, tá? E aí, gente, nós vamos entrar na dica número 2, que vai lá para os ingredientes, para os elementos líquidos, né? Então, aqui nos líquidos, que pode ser suco... Pode ser gordura, pode ser leite, né? Leite de amêndoas, leite de coco. Não sei se vocês usam leite sem lactose. Eu, particularmente, não uso nas minhas receitas. Eu sempre uso um leite vegetal ou um suco, tá? Então, nesses elementos aqui, quando a gente fala de bolos fit, a gente, justamente isso, a gente não tem a gordura de um leite tradicional, né? Então, a gente tem que fazer essa busca para equilibrar essa gordura e compor os nossos elementos secos. Ateliê Fit tá perguntando, você usa farinha de aveia? Eu uso farinha de aveia em pouquíssimas receitas, tá? Quer dar oi? Quer dar oi? Deixa eu ver. Essa é a minha. Esquentar meu café. Eu gosto de café muito quente, então se ele ficar morninho, já não tomo. Então aqui, gente, da farinha de aveia. Eu uso em algumas receitas a farinha de aveia. Por quê? Porque como eu não utilizo nada de glúten em nenhuma das minhas receitas, a farinha de aveia, eu preciso daquele certificado, né, que é sem glúten. Então, a farinha de aveia eu uso mais na minha casa, porque eu gosto de colocar a farinha de aveia para as minhas pequenas, em questão de valor nutricional, né? Então eu gosto de fazer panquequinha, muito muffin, o muffin eu utilizo muito farinha de aveia, utilizo a farinha de aveia em coquinha de banana, receita de coquinha de banana, mas em massa de bolo caseiro para vender não, tá? Aí eu não utilizo, justamente para me poupar de errar na escolha da farinha de aveia. E também, se você não souber dosar a farinha de aveia, ela sola o bolo, né? Ela é pesada. Ela é uma farinha que também tem um poder ali de aglutinante, mas ela pesa o seu bolo. Então, eu sou pela praticidade do que realmente funciona. Então, se eu vejo um elemento que mais me atrapalha do que me auxilia dentro das receitas, eu já deixo ele como não é minha base. Eu sei trabalhar, mas ele não é a base dos meus bolos, tá? Consegui explicar? Então tá, se ficar dúvida podem perguntar de novo, tá? Vamos lá para a dica número 2, né? Que entra dentro do elemento número 2 para compor o nosso bolo, que são os líquidos, tá? Os líquidos, gente, em primeiro lugar, vocês têm que entender a massa de vocês. Se eu tô utilizando uma massa low carb, por exemplo, que vai a farinha de oleaginosa, vai mais de uma, né? Farinha de oleaginosa, que tenha muita gordura, eu já vou reduzir a quantidade de gordura e vou aumentar a quantidade de líquidos. Então, eu não me preocupo com a gordura de um líquido. Então, eu posso estar utilizando um leite de amêndoas, eu posso estar utilizando um leite de arroz, eu posso estar utilizando um suco de fruta tranquilamente, que não vai ressecar a minha massa, porque eu já tenho aqui um excesso de gordura que vem das farinhas de oleaginosas, então eu preciso controlar a gordura nesse mix de líquidos, né, quando eu tô falando de bolos
low carb no caso. Aí quando eu estou falando de bolos sem glúten, que eu digo sem glúten, eu chamo de fit funcional muitas vezes, mas eu quero dizer aqui que eu uso um mix de farinha sem glúten, que normalmente é farinha de arroz, o amido, ou a fécula de batata, ou polvilho doce. Eu já tenho que pensar ao contrário. Então, eu preciso trazer mais gordura para essa massa, para a minha massa não ficar tão esfarelenta, né? Como normalmente ficam os bolos sem glúten. E aí eu também penso nas gorduras, como elas se comportam à temperatura ambiente. Gente, isso aqui é uma alquimia. Eu acho que eu não vou deixar essa live gravada não, hein? É exclusivaça para quem tá aqui, eu acho. Então, assim, eu vou pela gordura e como ela se comporta no dia seguinte. Por quê, Thalita? Porque a característica de bolo fit, principalmente de mix sem glúten, é ressecar a massa, não é nem no dia seguinte, é quando a massa esfria, a massa já tá completamente seca. E para mim isso é um erro tão grande que acontece, que é da história de eu falar para vocês, não basta fazer um bolo gostoso e bonito, vocês têm a obrigação de fazer um bolo muito bom mesmo. E o bolo muito bom não é o bolo bom que só é para comer na hora ou se você esquentar 10 segundos no micro-ondas, não. É um bolo que vai ficar pelo menos 2 dias macio, fofinho, gostoso e bem úmido, tá? Então, nesse caso, muitas pessoas me perguntam, você usa óleo de coco ou outra gordura? Gente, o óleo de coco, falando em saudável, ele é maravilhoso para receitas de bolo né, em questão de valor nutricional, em questão, né, de gorduras saudáveis, ele é maravilhoso. Mas o óleo de coco se comportando após, né, o resultado, o bolo pronto, ele já não é tão bom assim. Aí eu peço para vocês fazerem a experiência. Coloca uma xícara de óleo de coco na geladeira e coloca uma xícara de óleo de girassol na geladeira. O óleo de girassol, ele vai continuar líquido, o óleo de coco, ele vai condensar, ele vai ficar branquinho. Isso acontece dentro da nossa massa também. Então, se você utiliza o óleo de coco para fazer os teus bolos fit, com certeza vai ficar uma massa maravilhosa, mas se o teu cliente botar na geladeira, você vai ter que orientar ele de esquentar, porque senão essa massa vai ficar durinha, ela vai ficar compacta, porque o óleo de coco que tá ali condensou completamente na massa. E se você usar o óleo de girassol, nesse caso não é tão saudável, né? Não é o mais indicado falando em saúde, mas falando em textura de massa, então a gente sempre tem que equivaler nisso, porque o que a gente tá falando aqui, a gente tá querendo vender saudável, mas a gente tem que pensar no nosso negócio também, tá? Então, por isso que eu sempre falo, vocês têm que entender para quem vocês estão vendendo. Isso pergunta pro cliente de vocês, eu converso com os meus clientes. Mas você quer óleo de coco? Tem cliente que fala, Thalita, eu não gosto do gosto do açúcar demerara nos bolos funcionais. Eu quero só com açúcar de coco. E eu explico, eu disse, gente, não tem condições de eu colocar só o açúcar de coco dentro da massa. Vai ficar muito forte, o açúcar de coco, ele vira uma gordura e o bolo não vai ficar legal no outro dia. Então, eu dou explicação para o cliente. Eu não tenho medo de explicar para o cliente o que vai acontecer na massa dele. Então, e eu escuto, sabe? Eu não tenho medo de ficar escutando. Não é palpite. Isso tudo soma para você ir melhorando cada dia mais as tuas receitas e os teus bolos. Então, conversa e explica. Muitas vezes, é saudável, mas o teu cliente pede um bolo para sexta-feira, mas ele vai consumir lá no domingo. E aí ele leva para uma reunião de família o teu bolo maravilhoso que ele pegou na sexta-feira, mas ele só vai cortar lá no domingo o teu bolo. Qual é a sensação? Eu, pelo menos, não gostaria de estar perto se eu não soubesse o que ia acontecer com o meu bolo aqui. Aí ele corta lá no domingo, a massa seca, dura, parece um bolo de 10 dias de vitrine. Isso aqui não pode acontecer. Eu pergunto pro meu cliente, mas é para consumir, né, quando é um bolo diferente. Ou eu faço e entrego no domingo, ou eu faço com óleo de girassol, porque eu sei que vai manter a textura do meu bolo, pelo menos até domingo, muito boa. Muito boa mesmo, já fiz teste. Essa semana recebi uma mensagem de uma cliente minha, que ela, a Miriam tá aí ainda,
Semana passada, a gente foi viajar, eu não fiz produção no último dia, ela me pediu um bolo e eu não tinha como entregar. E ela disse, mas eu quero que tu tiver congelado. E eu sei que os bolos congelados, eles ficam ótimos quando você descongela, mas depois de 2, 3 dias, depois de 2 dias ele já tá com massa mais seca. Então você precisa aquecer, né, por causa dos adoçantes, por causa do óleo, tudo isso. E ela insistiu, eu disse, bom, vou, né, tá bom, mas vou explicar o que vai acontecer, tá? E aí, essa semana, ela me mandou mensagem elogiando que o meu bolo de nozes, foi um bolo de nozes com leite condensado, tava excelente, muito bom e aprovadíssimo mesmo com a massa congelada. Por quê? Porque eu fiz um bolo de nozes, eu sabia que essa gordura, eu orientei a aquecer, mas eu sabia que tinha gordura suficiente para manter aquela massa ainda numa textura gostosa, úmida e macia. Mas mesmo assim, eu disse, gente, eu não gosto de vender congelado, mas já conheço, né? Já vendo há mais tempo, então tenho essa intimidade de também oferecer o produto dessa forma e deu muito certo. Então, vamos dizer mais, né? Um ponto aqui pro mix. Então, vocês têm que saber equilibrar, principalmente as gorduras com o tipo de líquido que você vai utilizar, tá? Então, se você vai utilizar um leite de coco, por exemplo, ele é ótimo para as massas sem glúten, porque ele tem é mais gorduroso, porém, ele pesa na massa, é mais denso, principalmente se você utilizar o leite de coco comprado, tá? Que daí tem espessante, muitas vezes tem espessante junto, e então ele vai pesar na sua massa, então você tem que saber dosar tudo isso. Não quer errar? Não quer pensar muito? Sempre utilize metade de um leite vegetal, leite de castanha, de caju, leite de castanha, leite de amêndoas, e a outra metade de uma gordura como óleo de girassol. Hoje a gente tem disponível óleo de girassol prensado a frio, que ele não faz mal para a nossa saúde. Ainda estou estudando sobre isso, mas a princípio ele tem uma melhor qualidade de questões nutricionais, mas ele tá num preço carinho ainda, tá? Então, mas tem essa opção. Então, ele, né, seria uma opção aí saudável para estar utilizando óleo de girassol. Mas, resumindo aqui, gorduras precisam estar equilibradas de acordo com o tipo de massa que você vai utilizar, tá? Massa sem glúten, farinha de arroz, mais gordura. Massa, farinhas de oleaginosas, menos gordura, tá? Então, fechamos aqui a nossa segunda dica, que é para os nossos elementos líquidos das misturas para o nosso bolo, né? Certo, gente? Alguma dúvida até aqui, galera? É caro mesmo. Eu comprei agora para testar ele. Eu compro para fazer os meus testes, justamente para entender, né, se muda a textura, se tem alguma coisa ali a mais que pode estar mudando o bolo. Agora, a gente vai para o nosso terceiro elemento e para nossa terceira dica, que são os açúcares, tá? Dentro das nossas massas, que é o terceiro elemento para compor uma massa de bolo. Então, a nossa terceira dica é o mix perfeito. E aí eu puxo lá dos nossos ingredientes secos. Nunca, vamos voltar ao hashtag nunca, o nunca diga nunca que não funciona também, mas nunca utilize apenas um açúcar, nunca utilize apenas um adoçante. Quando a gente fala de confeitaria fit, de bolos saudáveis, de açúcares, né? Não sei se vocês gostam de chamar de açúcar saudável, tem gente que diz que nenhum açúcar é saudável, mas se a gente olhar pelo lado funcional, a gente pode falar desse jeito. Ou se comparar com o açúcar, né? Agora, quem é só o low carb, com certeza nenhum açúcar é saudável, tá? Então, eu falo, mas eu sou dos dois, sou neutra nessa questão, né? Eu estou falando aqui em vendas e não em estilo de vida, tá? Então, quando a gente puxa a questão dos adoçantes ou dos açúcares, também a gente não tem como utilizar apenas a gente sempre tem que estar pensando num mix, como o caso das farinhas. Gente, pelo amor, o que eu vejo de receitas só com farinha de amêndoas para falar que é bolo low carb,
Ou pior ainda, só com farinha de coco. Gente, não. Se você enxergar uma receita e tiver lá só uma farinha, sai fora. Não vai ficar gostoso, não vai ficar um bolo bom, não faz milagre, não faz. Eu já fui insistente, já peguei receitas aí de gente top, essas receitas que compartilham, só com a farinha de amêndoa. Eu disse, cara, tem que ter algum outro segredo aqui dentro, porque senão a pessoa não ia estar passando essa receita. Não tem como, não funciona. Só farinha de amêndoas, o teu bolo não vai ficar macio, não vai ficar fofinho e vai ficar gorduroso, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Só farinha de coco, então, eu utilizo a farinha de coco, eu acho que em 3 ou 4 receitas do curso inteiro, que tem mais de 30 receitas. E quando eu utilizo é entre 20 ou 30 gramas de farinha de coco, porque eu particularmente, eu falo isso há anos, eu não gosto do sabor da farinha de coco. Então eu sei que precisa, para estruturar uma massa, algumas massas, porque a maioria das minhas massas não vai farinha de coco, mas algumas massas precisa, mas eu tô cada vez reduzindo mais, como eu fiz com o xilitol. Eu comecei fazendo massas com o xilitol, depois eu reduzi a quantidade de xilitol, criando um mix de adoçante do xilitol com eritritol, e hoje eu não utilizo mais xilitol nas minhas receitas, então isso eu tô desintoxicando também a farinha de coco. Eu nunca gostei, então eu preferia comer um bolo mais soladinho só com a farinha de amêndoas do que colocar farinha de coco. Mas não funciona, gente. A gente precisa ter esse mix que eu expliquei aqui pra vocês com as farinhas, tá? Então, se tiver uma receita aí só com uma farinha, cara, sai fora que não vai ficar gostosa. Não adianta, não tem como. A gente precisa ter esse mix perfeito pra funcionar, essa alquimia pra funcionar os nossos bolos, tá? Eu faço só assim, eles são muito bons, mas só com uma farinha... Não tem como, não tem estrutura, só tem um tipo de farinha. A farinha de trigo, ela faz a função de quase toda, né, que um bolo precisa. As nossas farinhas não tem isso, não fazem. A gente tem que achar um mix perfeito para dar o suporte, né, substituir completamente a farinha de trigo. E aqui na nossa dica 3, a gente tem que fazer o mesmo pelo açúcar. Então, o açúcar, ele não entra apenas para adoçar o nosso bolo. Ele dá estrutura, ele traz umidade, ele traz sabor, né? Então, ele traz volume, ele auxilia também no crescimento dessa massa. Então, quando a gente substitui o açúcar por um mix de adoçante ou por um mix de açúcar funcional... a gente precisa pensar em tudo isso. Aí foi o que eu falei pra vocês. Nunca utilizem apenas um açúcar ou apenas um adoçante nas suas massas. Por quê? Apenas um adoçante vai sobrecarregar a tua massa, vai deixar residual daquele adoçante, não vai ter um mix que complete, tá? Eu sou iniciante no low carb, sonho em fazer um bolo bom. Sou diabética. Aline, fica aqui, se inscreve pro workshop, que você vai sair do workshop fazendo não só um bolo, fazendo mais de uma receita, não bom também, muito bom, muito gostosa, tá? Vamos voltar aqui. Então, assim, falando em adoçante, o que a gente precisa pro adoçante? Um adoçante que... dá estrutura para minha massa, para substituir o açúcar. Então, esse adoçante, ele precisa dar estrutura. O que é estrutura? Ele precisa compor essa minha massa, dar volume na minha massa para ela crescer. Então, volume é em quantidade, tá? Então, quando a gente fala do adoçante em si, de estrutura, eu vou comparar os mais óbvios, que é o que a gente mais usa, vamos dizer, na low carb. Então, eu tô utilizando o adoçante xilitol, que é o que vocês mais usam, por exemplo, e o adoçante stevia. O stevia, ele adoça muito mais do que o xilitol. Se eu utilizar só o xilitol, eu vou ter que colocar uma quantidade muito grande dele para trazer o poder dulçor dele, para adoçar esse meu bolo e trazer, né, porque o sabor doce, gente, o sabor doce, ele não é só para deixar doce, ele tempera, né, como o sal, ele tempera toda a minha massa. Então, se eu não trago o doce suficiente para minha massa, eu também não tenho sabor no meu bolo. Se eu trago o doce excessivo para minha massa, eu também perco o sabor do meu bolo. E no adoçante é a mesma coisa. Se eu coloco de menos, eu perco todo o sabor da minha massa. Então, vou fazer um bolo
de chocolate com adoçante, né? Então, se eu não colocar o dulçor suficiente, ele vai amargar e não vai dar o gostinho gostoso do chocolate, na verdade, vai faltar o tempero que eu falo. Se eu utilizar a mais, ele vai deixar o residual mentolado nessa minha massa. Então, eu preciso ter um mix que um complete o outro, para eu não exagerar em um e também não dever no outro, né? Então, eu vou ter um mix com um adoçante de estrutura, que são os que a gente pode utilizar um pouco mais quantidade, xilitol, eritritol, por exemplo. E aí eu trago um de dulçor, que são esses extremamente doces, né? Porque eu não tenho como colocar 200 gramas de estévia num bolo. Gente, jamais façam isso, jamais façam isso. Então, quando tem receitas lá também, adoçantes da sua escolha, e a pessoa vai lá e compra estévia e põe 200, não tem condições. Vai intragável, com certeza, e a tua massa não vai crescer, vai solar, porque é um adoçante de poder dulçor, ele não dá estrutura para a massa como o açúcar faz na tua massa. Então, a gente vai ter um de estrutura e um de poder dulçor, que vai dar o tempero para tua massa, fazendo com que você consiga reduzir um pouco a quantidade do adoçante de estrutura, para não deixar o residual do adoçante. Vocês conseguiram pegar essa dica? Conseguiram pegar essa dica? Essa aí valia só uma live só nessa dica, certo? E quando a gente fala de açúcar, é a mesma coisa, gente. Tudo tem sabor, vocês têm que começar a avaliar. Na questão dos funcionais, a gente utiliza muito o demerara, o mascavo, o açúcar de coco, né? O açúcar de maçã. E então, o que eu vou fazer? Se eu usar apenas o açúcar demerara, ele vai ficar com o residual do açúcar demerara. Vocês vão perceber que ele vai ficar com o residual do açúcar demerara. E tem clientes que percebem isso, tá, gente? Porque ele é forte, ele é diferente do açúcar tradicional. Então, fica aquele gostinho do demerara. E outro, o demerara, ele é mais forte, ele é mais intenso. Então, você sempre vai compor o açúcar, mesmo utilizando o açúcar, você vai compor com outro açúcar. Aí, o que a gente vai fazer? Vai trazer um açúcar que dê mais estrutura, que no caso seria o açúcar demerara, e eu vou colocar um açúcar que é mais doce, que é mais intenso ainda. Eu gosto muito de fazer esse mix ou com açúcar mascavo ou com açúcar de coco, dependendo da receita, tá? Então, o que acontece? Um bolo de chocolate, por exemplo, funcional, né? Eu utilizo o açúcar demerara, mas eu dou a intensidade com o açúcar mascavo e o bolo fica perfeito. Por quê? Porque eu tenho a estrutura do demerara, eu tenho o sabor doce dele também, e o mascavo, ele traz intensidade. Eu uso em quantidade menor, ele realça os sabores do bolo, e como ele é mais doce do que o demerara, eu consigo reduzir a quantidade do açúcar demerara e colocar um pouquinho mais de sabor, de personalidade, de intensidade para minha massa com açúcar mascavo. Agora, você já tentou fazer um bolo só com açúcar mascavo? Não tem condições, ele não tem o poder de estrutura que tem o açúcar demerara. Eu já fiz esse teste também. Ele dá certo? Funciona, mas ele vai solar um pouquinho, ele vai ficar com aspecto gorduroso, né? E não vai funcionar ele sozinho, certo? Então, sempre vocês têm que pensar nesse mix, tá? Combinado? Então, na nossa terceira dica. Quem tá gostando aí, gente, dessa live? Essa live tá fora de sério. Fora de sério. Muitos assuntos abordados aqui. Rende muitas aulas top aí. Sim. Deixa eu ver aqui se passou. Gente, se passou alguma pergunta, coloca aqui de novo. Não fica com vergonha de colocar a pergunta de novo. É porque às vezes eu tô no meu raciocínio e aí a minha cabeça já é a milhão, assim. Então, se eu puxar mais um assunto, eu viajo muito e eu tenho medo que vocês não acompanhem a minha cabeça. Então, se passou pergunta, coloca aqui de novo que eu vou respondendo, tá? Deixa salvo, por favor. Ai, que coisa boa! Gente, que bom! Eu vim falar sobre assuntos diferentes com vocês e vocês estarem gostando. Então, eu fico bem feliz e com certeza vou trazer mais assuntos nesses sentidos. Perdi muita... Não tem problema, Marisa. Depois vai lá e assiste desde o início, mas fica aqui que tem muita coisa boa ainda.
Qual farinha você usa na mistura de oleaginosa e que continua low carb? Tem várias, né, gente? Tem várias farinhas que dá para compor esse mix low carb. Farinha de castanha de caju, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de maracujá, farinha de berinjela. Todas essas dá para compor um mix de farinhas low carb, tá? Você só precisa entender a função de cada uma para conseguir dosar elas na medida certa para cada receita que você tiver, tá? Isso dentro do curso, gente, vocês já tem tudo pronto, o mix, tá? E aí vocês vão perceber um padrão nas minhas receitas, um padrão, mix padrão. E aí eu vou ensinar dentro do curso uma fórmula mágica que vocês conseguem fazer substituição para qualquer receita. Eu vou entregar essa fórmula tanto no mix low carb como no mix sem glúten, tá? Mas isso com certeza vai ser um assunto que a gente vai abordar lá dentro. Mas fica aqui, ó, sobre o mix de adoçante, gente, eu dei uma aula aqui pra vocês hoje, tá? Marisa, quero fazer um bolo, tem várias receitas no feed, Marisa, e amanhã tem o nosso workshop, Bolos Fit Lucrativo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no workshop, que vai ter receita, vai ter muito conteúdo. Se a semana de aquecimento já tá sendo top, penso que vai ser workshop amanhã, tá, gente? Eu vou destravar quem tá travadinho aí pras vendas, ou eu vou impulsionar para quem tá pensando ainda em começar a vender. Quem capricha nos bolos, fica só em casa. Gente, amanhã eu vou dar todas as dicas de como começar, com qual receita começar, o que tem que fazer para começar, o que precisa para começar, sem grandes investimentos, só com 2 receitas. Eu vou fazer amanhã junto com vocês e vou dar todas as dicas, tá? E amanhã a gente vai falar também sobre o curso, tá, gente? Então se inscreve que vai ter uma oportunidade gigantesca lá dentro também para quem estiver no workshop, tá? O workshop é gratuito, um conteúdo que vale muito a pena, tá? Então, depois da live, fica aqui que falta mais um item. Depois da live, vai lá, clica no link da bio e se inscreve pro workshop, que é amanhã, falta um diazinho só, amanhã às 8 horas da noite, tá? Workshop Bolos Fit Lucrativo. Conteúdo que eu nunca trouxe aqui pra vocês, tá? Nunca falei, nunca trouxe pra vocês. Vai estar amanhã nesse workshop, tá? Então, já vai lá e se inscreve, certo? Então, ansiosa. Vamos, pensa eu, gente, tô morrendo aqui. Foi até ver ontem, eu vi lá os principais sintomas das mulheres que infartam. Dor no peito, como é que era? Dor de cabeça, tinha uns 4, sabe as coisas que aparecem às vezes assim na internet, do nada, que parece que o telefone lê a tua cabeça? Eu disse, gente do céu, acho que é ansiedade, mas é desse workshop porque tá muito, muito legal mesmo. Vamos lá, nossa quarta dica, e aí a gente vem pro nosso quarto elemento que compõe o bolo. Então, para quem chegou agora, vou adiantar que a gente falou sobre os 4 elementos que compõem o bolo. Primeiro, que são os elementos secos. Segundo, os elementos líquidos. Terceiro, os açúcares, né? No caso, frutas ou adoçantes. E o nosso quarto elemento para compor o bolo, que seriam os aglutinantes, tá? Então, antigamente se usava apenas a farinha de trigo, então esse elemento, esse quarto elemento, ele surgiu um pouco depois, né? A gente conversou aqui que isso é a história do bolo mesmo, para ser um bolo precisa desses 4 elementos. E hoje a gente utiliza os ovos, dei o exemplo da goma xantana e também da farinha de linhaça, tá? Que são os aglutinantes, certo? Mas, Thalita, se eu tenho ovo, eu preciso pensar em outro elemento aglutinante, né? Como você falou, né? Tem os ovos. Os ovos é um elemento aglutinante. Então, que dica que entraria aqui para a gente melhorar esse quarto elemento e fazer os nossos bolos ficarem cada vez mais gostosos, né? Que é esse o assunto da live. Como fazer o seu bolo ficar muito mais gostoso. Seus bolos fit. Claro que sim. Por quê? Eu tenho aqui os ovos que trazem gordura, trazem o poder aglutinante, trazem, né, o volume, a maciez também, porque as claras, né, dos ovos dentro do bolo tem a função, né, de criar ar, crescer, todo, né, as funções químicas ali, as reações químicas que acontecem dentro da massa, tá? Mas, como a gente tá falando de massas fit, de bolos fit, a gente precisa, mais uma vez, avaliar o restante dos nossos ingredientes para entender se a gente precisa de um outro elemento aglutinante ou não.
Então, normalmente, quando você está utilizando farinhas extremamente secas, por exemplo, eu estou colocando farinha de coco numa low carb, eu estou utilizando farinha de arroz numa receita sem glúten, eu vou precisar compor esse meu mix aglutinante com mais algum elemento, porque só os ovos não vão ser suficientes. Então, vai deixar uma massa esfarelenta e seca no dia seguinte, por exemplo, tá? Então, eu vou entrar ou com a farinha de linhaça ou com a goma xantana. São os elementos que eu normalmente utilizo, tá? Existem outros? Existem, tá? Mas normalmente eu utilizo aqui. Eu, particularmente, eu uso a goma xantana em últimos dos últimos casos, porque eu sinto o sabor da goma xantana. Então, a goma xantana, ela é excelente para os nossos produtos funcionais, maravilhosa mesmo, ela realmente traz toda a diferença para uma massa. Ela, né, deixa o nosso bolo mais estruturado, não deixa aquele bolo esfarelando, e é muito importante. Mas, em quantidades exageradas, ela vai solar, ela vai pesar, e ainda, sabe, vai dar aquela melequinha assim, uns 3 dias depois. Quem já comeu o bolo assim? Então, a goma xantana, ela pode fazer isso. Então, nas massas low carb, que não vai farinha de coco, como eu falei pra vocês, que no meu caso eu utilizo muito pouca farinha de coco, eu utilizo um mix que já compõe uma farinha a outra, já tem esse equilíbrio, que aí eu gosto de utilizar farinha de linhaça dentro do meu mix seco, e aí não preciso utilizar a goma xantana, fica um bolo muito bem equilibrado, muito bem estruturado sem a goma xantana, tá? Agora, se eu vou utilizar uma massa que vai muita farinha de coco, que como eu falei pra vocês, eu não uso muito, mas se você tem uma massa que você gosta muito, mas você sente que tem muita farinha de coco, que ele tá muito seco, faça um teste hoje, gente. Pega esses 4 elementos, faça um teste na casa de vocês com essas dicas que eu tô dando. Mudem só um dos elementos com as dicas que eu tô passando pra vocês e depois me contem se a receita de vocês melhorou. Melhorou, mas ainda não ficou perfeita? Vamos modificar um segundo elemento aqui e aí vocês vão ver como é incrível você ter autonomia, segurança e aí lucratividade com os seus bolos, que é isso que a gente fala. É você ter autonomia, saber o que você está fazendo nas suas massas, você ter segurança do que você está fazendo, do seu produto, né? Na hora de você estar ali na cozinha, você entender realmente o que está acontecendo e aí sim você ter lucro, porque você já entendeu todo o processo e o passo a passo, né? Então é disso que a gente fala, autonomia, segurança e lucratividade nos nossos bolos, tá? Então, fechamos aqui a nossa 4ª dica, tá? Então, se eu tô com uma massa que tem farinhas mais úmidas, eu só adiciono uma farinha que me auxilie no poder aglutinante. Pode ser a farinha de linhaça, pode ser a farinha de chia, que ela é ótima também e não deixa residual. Dentro, por exemplo, das minhas massas low carb. Já nas minhas massas que utilizam farinha mais seca, farinha de arroz, a farinha de coco, por exemplo, em grande quantidade, você já vai poder entrar com a goma xantana. Você pode também adicionar uma farinha de linhaça, por exemplo, em quantidades pequenas, e aí diminuir a quantidade da goma xantana. Aí fica perfeito. Ou você entra com a goma xantana. Gente, goma xantana dentro de um bolo nunca vai passar, um bolo de 1 quilo, tá? Um bolo grande. Nunca vai passar de 3, 4 gramas. Nunca vai passar de 3, 4 gramas. Se você precisar colocar mais de 4 gramas dentro de uma massa de 900 né, gramas, 800 gramas, tem algum desequilíbrio aí nessa receita, tá? Ou você tá utilizando farinhas muito secas e aí você tá colocando a goma xantana para trazer esse poder aglutinante, ou você precisa equilibrar de uma outra forma, tá? Então, minha indicação é não utilizar mais de 3... Tem bolos que eu uso 1 grama só da goma xantana, tá? Porque senão fica essa textura, né, gelatinosa da goma xantana e até mesmo um saborzinho residual, tá? O ideal é você estar utilizando uma farinha que componha o mix, uma farinha de linhaça, uma farinha de chia e aí uma quantidade menor da goma xantana. Temos outros elementos aqui também que podem auxiliar nessa questão aqui, como a albumina também auxilia, o próprio whey, né, para bolos fit mesmo, a proteína do leite também auxiliam nesse nosso 4º item aqui. Certo, gente? Gostaram?
Falamos dos 4. E aí, galera, é viajar aí e deixar seu bolo cada vez mais gostoso, né? Então, a gente tem muitas outras estratégias aqui de truques, né? De amenizar os sabores aí, de adoçante, de ingredientes, né? Dos bolos fit. Estou querendo comprar granulado Golbete. Você tem cupom de desconto? Sim, gente. Eu acho que ainda tá valendo cupom de desconto, tá? Chef Thalita. Chef com F no final, Thalita com TH, tá? Coloca lá que eu acho que tem o link ainda, 10%, tá bom? A farinha de maracujá e berinjela ficam muito presentes no sabor? Você tem que saber dosar a quantidade, tá? A farinha de maracujá, normalmente eu consigo utilizar em massas doces. A farinha de berinjela, eu indico usar em massas salgadas, tá? Você ensina a formular? Eu ensino a base para vocês formularem, tá? Como eu tô falando aqui na live também, para vocês treinarem e terem autonomia para fazer sozinhos, tá? Adorando! Gente, olha lá, quem avisa amigo é, né? Então eu tô aqui compartilhando com vocês muitas coisas legais, mas não deixe de se inscrever para o workshop. Amanhã, às 20 horas, dia 18, às 20 horas, temos nosso workshop gratuito, Bolos Fit Lucrativos, tá? Então vai ser muito legal, tem muita coisa boa. Eu vou ajudar vocês a destravarem, faturarem mesmo de 2 a 5 mil reais com bolos fit, tá? Então, quem tá pensando, quem tá na dúvida, ou quem travou aí nos seus negócios, ou quem já trabalha com confeitaria, mas ainda não engrenou na confeitaria fit, ou tá querendo aprender para colocar, né, fazer essa transição aí dos bolos tradicionais pro fit, então vem, se inscreve, que amanhã eu tenho certeza que vocês vão ter uma clareza, vão ter muita coisa bacana acontecendo na cabecinha de vocês amanhã, com as informações que eu vou passar, com o que que eu vou ensinar para vocês, tá? Tenho certeza absoluta e dou a minha palavra que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza do que são os bolos fit, de como você começar, a confiança que vocês vão ter, né, para começar, que é muito mais fácil do que vocês imaginam, que a gente pode aprender aos poucos, com o método certo, né, um passo a passo adequado, mas vocês precisam ter muita calma, muita clareza nesse início e não querer pular etapas. Então amanhã é justamente isso, é o primeiro passo para vocês aprenderem mesmo a faturar com os bolos fit, tá? Eu vou esperar vocês, então. Vai lá e aprende. Fátima, eu tenho um monte de aluna que começou fazendo bolos para consumo próprio. Na verdade, né, a maioria das minhas alunas é consumo próprio. E o curso, ele surgiu justamente com essa necessidade das minhas alunas que começaram a fazer, né, para consumo próprio, para o marido ou para um filho, né, ou para melhorar a sua saúde mesmo, e aos poucos começaram a sentir a necessidade de vender, ou porque as pessoas começaram a pedir, a encomendar e a pessoa nem imaginou, ou porque visualizaram, né, um mercado que está carente de profissionais bons para realmente faturar nesse nicho, e aí acabou que foi essa questão da gente reformular todo o nosso curso, vem dessa necessidade dos alunos de terem esse suporte e entenderem, né, realmente como é dar o primeiro passo aí para realmente faturar de verdade, não ficar patinando na confeitaria fit, tá? Na produção de bolos fit. Então, a maioria das alunas que estão, né, comigo entraram, né, para consumo próprio e começaram a vender, umas nem entenderam, né? Às vezes levavam um bolinho para a escola do filho, do neto, e quando via tava com encomenda para os seus bolos, e aí não sabia quanto cobrar, não sabia o que fazer, se fazia, não fazia. Muitas acabavam fazendo e dando, né, de graça os bolos, e aí acabou que, não, gente, chega, né? Parou de bolinho de graça, vamos agora começar a pensar de uma outra forma. Então, vale muito a pena aprender e dominar essas técnicas até para consumo próprio, porque ninguém merece estar comendo bolinho ruim, né? A gente quer um bolinho gostoso até para nossa casinha, né?
Trabalho para diabéticos, seus bolos e recheios são todos sem açúcar? Os meus bolos do curso são todos sem açúcar, os recheios são todos sem açúcar e eu ensino como fazer a troca para quem trabalha com o funcional, tá? Então eu ensino a fazer esse mix. As massas, elas já são testadas para simplesmente substituir. Então não precisa se preocupar que precisa equilibrar a farinha com gordura, não. Você simplesmente substitui o mix de açúcar pelo o mix de adoçante pelo mix de açúcar para fazer ele virar um bolinho funcional ou com açúcar, tá? Saudável, mas eles são todos feitos com mix de adoçantes e sem xilitol. Eu não utilizo o xilitol, mas eu também auxilio as alunas que preferem o xilitol, às vezes não encontram, né, o eritritol perto de casa, então eu dou esse suporte para ensinar também a estar utilizando o xilitol caso não encontre o nosso mix, tá? Thalita, um novo curso vai ter receita? Com certeza, eu sou especialista em bolo low carb, gente, com certeza, tá? Com certeza, os recheios são todos low carb, tá? E as massas, normalmente, elas têm a versão fit funcional e a versão fit low carb, tá? Então, só não tem, assim, bolo de milho low carb, não tem como, tá? Aí esse vai ter só o fit funcional, tá? Bolo de... deixa eu pensar outro sabor aqui que só tem... bolo de fubá. Bolo de fubá também. Bolo de fubá só tem o fit funcional, não tem o fit low carb, tá? Mas tem o com erva doce, fubá com laranja, fubá com requeijão, tudo sem glúten, sem açúcar e sem os lácteos ou sem lactose. Eu tô toda durante a aula, tá, gente? Como eu faço com vocês? Durante a aula, eu vou ensinando vocês a fazer a substituição, eu vou explicando para vocês a função da farinha. Então, vocês vão sempre estudando durante as aulas práticas. Vocês estão sempre estudando. Por quê? Eu repito isso para as minhas filhas. A melhor forma de vocês aprenderem realmente o que vocês estão fazendo é de duas formas. Uma, repetição, e a outra, você ensinar alguém. Então, você vai assistir a aula e você vai estar sempre escutando as mesmas informações sobre a farinha, o que ela faz, né? Porque ela tá ali. E aí, você vai praticando. E quando você vai pra cozinha sozinha, você já sabe, né? Já tá mais automatizado na tua cabeça. E aí, você realmente põe em prática o que você tá aprendendo. Então, fixa e fica muito mais claro para vocês como funciona, né? Toda a alquimia. Mas 2 vezes ou outra fit funcional não vai prejudicar tanto? Não, desculpa, Fátima, não entendi. Mas 1 vez ou outra fit funcional não vai prejudicar tanto. Falando para diabético, gente, tem vários, né? Como a low carb também, a gente tem várias, né? A gente tem que avaliar, na verdade, a pessoa. E uma das dificuldades para venda é exatamente essa, tá? Às vezes a gente quer nichar uma coisa muito e a gente esquece que a gente tem que vender, que a gente tem que faturar, né? Então, você tem que pensar, na verdade, para quem você quer vender. Como eu falei, eu sou especialista em bolo low carb, eu amo low carb, mas eu vendo bolo funcional. Os meus clientes gostam do bolo funcional, eles não sentem necessidade de comer um bolo low carb. São bolos com um valor mais alto e com certeza, né, tem diferença na textura dos bolos, por mais gostosos e fofinhos que são, tem um pouco de diferença entre os fit funcional e os fit low carb. E para mim fica muito mais em conta também. Então, hoje ainda eu tive encomenda de um bolo para um bolo de chocolate funcional, que era para um grupo de amigas e tinha uma pessoa diabética, mas pediu com açúcar, porque era uma fatia, né? Então, assim, tem vários tipos de diabético. Tem gente que realmente tem que seguir uma linha low carb, tem gente que consegue consumir alguns tipos de amidos e tem gente que dá aquelas escapadas e conseguem consumir os produtos fit funcional. Então, o funcional, ele entra para quê, né? O funcional, você tem que... o que é funcional para você, de repente, ele não é para mim. Então, para mim, se tiver xilitol dentro de uma massa, mesmo sendo low carbs, mas se tiver xilitol, para mim ele não é nada funcional, porque eu tenho restrição ao xilitol. Então, isso depende muito, por isso que eu falo, para vocês têm que conhecer o cliente de vocês, têm que conversar com o cliente de vocês, tá? Eu contei esses dias a história do xilitol e da minha cliente que tinha intolerância à lactose, né? Que eu fiz o bolo para ela, era um bolo low carb,
E ela pediu para fazer sem lactose. Eu usei sem lácteos, na verdade, não botei nada de lácteos, usei meu chocolate da Gobest vegano, tudo certinho. Mas na época eu fazia bolo com xilitol e ela me ligou desesperada, tipo, poxa, né? Eu pedi para você fazer, é realmente sem lactose? E eu disse, nossa, tirei foto, mandei do chocolate e tudo. E depois, com o tempo, na hora, eu não consegui orientá-la, foi logo no início, quando eu comecei. Depois, quando começou a dar a alergia em mim, a intolerância em mim, na minha filha, e aí deu na minha cunhada também, do xilitol, com os meus produtos, eu liguei para ela e conversei com ela e falei, eu disse, olha, eu descobri, eu acredito que você tem uma intolerância ao xilitol, porque, né, me deu desconforto gástrico, eu tive diarreia, como se eu tivesse consumido um produto com lácteos, porque eu também tenho intolerância à lactose. Então, foi uma das coisas também que eu tirei o xilitol, porque acabou que o quê? Meu produto perdeu completamente a credibilidade com essa cliente, porque ela acreditou com certeza que eu tinha usado um produto com lácteos ali, e eu falei para ela que era sem lactose. E não era, né? Então era o xilitol. Então eu retirei o xilitol das minhas receitas justamente para isso, por isso, né? Para não dar. E quando eu mando um produto com eritritol, eu já aviso o meu cliente que pode dar desconforto gástrico. Mas o eritritol é muito raramente, eu não vi ninguém ainda dar a questão, né, diarreia, desconforto mais forte, como o xilitol estava causando nos meus clientes. Então, foi um dos motivos que eu retirei o xilitol. E eu pergunto para vocês que vendem, será que um cliente de vocês já não pensou isso dos seus produtos? O cliente que procura um bolo sem lácteos, né, e acaba consumindo com o sem açúcar, com o xilitol e tem desconforto, ele não sabe, né, o que acontece. Ele vai pensar que é um lácteos, então, né, que você colocou lácteo ou, né, trocou o chocolate, não sei, tô, né, supondo aqui. Então, avalia, né, e aí o que acaba? Muitos clientes nem entram em contato com você, simplesmente param de comprar, porque acreditam que você perdeu credibilidade, né, com o teu produto. Então, eu sempre falo, converse com o seu cliente, entenda né, onde você vai atender. E hoje, eu vendo mais os funcionais. E tem muita gente que vende como quem comentou aqui, Empório Diet Fit, né? A maioria dos meus clientes exigem só sem açúcar. Então, todas as massas do curso são mix sem glúten e eu utilizo o mix de adoçantes. E aí você tem a opção de substituir ou não, né? Os meus clientes, a maioria, querem com açúcar normal, e daí eu faço o meu mix com demerara, açúcar de coco, fica delicioso. E os low carb eu faço com o meu mix de adoçantes. Certo, galera? Não me dou com o xilitol, tá vendo? Tem bastante gente que tá tendo restrição, e a restrição, gente, vem do excesso do consumo dele. Então, tomem cuidado, algumas alergias, né, elas surgem pelo excesso, né? Então, as pessoas estão consumindo em quantidades muito grandes, então a gente tem que ajudar essas pessoas com um mix bom também, trazendo fibra, né, trazendo um valor nutricional dentro da massa de bolo e não simplesmente fazer as substituições. E aí a gente vai fazer com que esse cliente consuma mais vezes e compre mais vezes de vocês também, porque o ser saudável, né, é você se sentir bem, não é só para comer um bolo sabendo que tem menos caloria ou que não tem glúten, mas passa mal, né? Então, a gente precisa dar esse bem-estar para o nosso cliente também. E daí a gente tem que pensar no bolo fit como um valor nutricional agregado, né? Um açúcar mais saudável ou um mix de adoçante que não dê esse desconforto todo, tá? Esses adoçantes fazem muito mal para o intestino, então é isso que eu tô falando. Para algumas pessoas sim, mas para outras pessoas não. Se a gente pensar num diabético, é melhor ele estar consumindo um mix de adoçantes do que estar consumindo um mix de açúcar. Então a gente tem que pensar no lado funcional dessa forma, né? Para quem que eu vou vender, tá bom? Gente, muito obrigada. Me passei aqui do tempo, não sei como é que o Instagram não me cortou. Mas eu espero vocês. Amanhã não temos o nosso encontro às 16, mas a gente tem o encontro às 20, que é o workshop Bolos Fit Lucrativo. Então, façam aí, preparem o cafezinho de vocês, separem um caderninho, a água, vão lá para o nosso grupo, já vai estar o material de apoio de vocês, para o nosso workshop, que vai ter muita coisa boa para vocês anotarem e aprenderem amanhã, tá? Então, qualquer coisa, me chamem aqui que a gente responde também.
obrigada. E a gente vai se falando, tirando as dúvidas de vocês também, tá bom? Eu espero vocês amanhã, às 20. E corre lá e se inscreve pro workshop, tá? Beijos, obrigada. Beijos. Oi, tia Miriam.